E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai iniciar os estudos da geometria analítica, que é uma geometria misturada com álgebra, certo? A gente consegue visualizar equações a partir de figuras, consegue visualizar figuras a partir de equações, ela tem essa mescla. E a base de tudo a geometria analítica é o plano cartesiano, que é o tema dessa aula. Vamos aprender um pouquinho sobre ele? Belezinha, gente. Então, primeiro vamos definir os principais tópicos do plano cartesiano, né? Começando pelo que ele é e algumas coisas que envolvem ele. Então, primeira coisa, um plano cartesiano é um plano, certo? Primeira coisa, ele é um plano que eu simbolizei aqui, ó, por um retângulo, mas a gente tem que lembrar sempre que um plano ele não tem limitações, ele não tem borda, né? Ele é infinito para todos os lados. Mas aqui a gente simboliza para poder colocar num papel, né? Ou numa tela aí, né? Com retângulos. E eu dei o nome de beta, normalmente a gente dá o nome de letra grega para planos. A gente daqui para frente nem vai nomear mais planos, mas aqui coloquei o nome beta. Beleza, então ele é um plano, mas o que ele tem de diferente de um plano para ser chamado plano cartesiano? É que dentro desse plano a gente coloca duas retas orientadas. Então, e são perpendiculares, né? São retas perpendiculares orientadas. Tem uma reta horizontal, certo? Orientada para frente aqui, né? Para a direita. E tem uma reta vertical orientada para cima. Como eu já disse, perpendiculares. Até coloquei o símbolo aqui de ângulo reto, que depois eu não vou nem colocar mais. A gente já vai saber que isso sempre acontece, beleza? Tá. Então, o plano com essas duas retas orientadas, que a gente chama de eixos coordenados, é o que a gente chama de plano cartesiano. Beleza? E eu vou explicar por que servem esses dois eixos orientados dentro de um plano. Daqui a pouquinho. O eixo horizontal, a gente dá o nome de x, ou então eixo das abscissas. Então, o eixo horizontal é o eixo das abscissas. O eixo vertical é o eixo das ordenadas, ou eixo y. A gente costuma chamar mais de eixo y, mas também você vai ouvir bastante eixo das ordenadas para esse eixo vertical aqui. O encontro entre essas duas retas aqui, né, é o que a gente dá o nome de origem do plano cartesiano, certo? Ele é onde é o zero de cada uma dessas retas. Essas retas elas são retas numéricas, certo? Então ela tem, a gente poderia medir sempre a distância de um certo ponto até essa origem que vai dar para mim uma localização num certo ponto que eu já vou explicar para vocês. Então beleza. Agora imagine que você tem um ponto em cima desse plano. E aí eu vou explicar o porquê que a gente coloca esses eixos, inclusive. Imagina que você está aí sentado, estudando, né? E aí no chão de onde você está, sentou um mosquitinho. E aí você quer saber e falar para algum colega seu, para alguém, qual que é a localização desse mosquito. Ele está em cima de um plano, o plano do chão. Mas qual que é a localização dele? Como é que você consegue localizar ele para explicar para outra pessoa? Bom, você falaria provavelmente, esse mosquito está a uma certa distância da parede de trás, minha, e uma certa distância da parede da direita, por exemplo. Você usaria duas referências, duas distâncias. E essas distâncias é o que vão indicar a nossa localização desse mosquito. Só que esse mosquito aqui na parte abstrata, né, pode ser um ponto qualquer. Ó. Coloquei aqui um ponto P. E aí a localização dele, como é que a gente pode fazer? Bom, eu posso pegar esse ponto P e projetar ele no eixo X, no eixo das abscissas. Na hora que eu projeto ele no eixo das abscissas, ele fica uma certa distância da origem. Uma distância que eu chamei aqui de XP, que nada mais é do que a abscissa do ponto P. Certo? Eu posso projetar esse ponto P no eixo Y, no eixo das ordenadas. E na hora que eu faço a projeção, o que gerou vai ter uma certa distância da origem, que eu chamei aqui de YP, que seria a ordenada do ponto P. Certo? Sabendo o x e o y desse ponto, você saberia a localização dele. Você saberia a localização aí do mosquito.
Você conseguiria se comunicar com outra pessoa e falar, está exatamente nesse lugar aqui. Tudo bem? O par de números formado pelo x e o y desse ponto é o que a gente chama de coordenadas. Tudo bem? Então, coordenada nada mais é, coordenadas do ponto é a localização dele. E o principal dentro da geometria analítica é que todo par de números reais representa um ponto do plano. E reciprocamente também, todo ponto do plano representa um par de números reais. Então, se eu te dou um par de números, você consegue localizar ele no plano. Ou então, se você vê ele no plano, você consegue traduzir como um par de números. Certo? É daí que começa já a mistura de geometria com um pouquinho de álgebra. Certo? Ah, uma coisa, por que chama plano cartesiano? Porque de onde vem esse nome? É porque um dos desenvolvedores da geometria analítica, um dos principais, é o René Descartes. Certo? René Descartes, tem gente que fala Descartes, tem gente que fala Descartes. Eu falo Descartes, sem o S, embora se escreva, né? Beleza. Agora, com esse teorema aí, né, de que cada par de números representa um ponto do plano, vamos fazer essa representação. Então, eu coloquei aqui 8 pontos de A até H, para a gente representar num plano. Vai ficar um pouco até entediante, talvez, mas se você já sabe como é que faz essa representação, pula um pouquinho o vídeo, não tem problema, mas eu vou começar aqui do zero. Então, olha só, o ponto A23, como é que a gente localiza ele no plano? Eu coloquei aqui nessas retas, nos eixos x e y, nesses eixos coordenados, algumas risquinhas ali que vão indicar cada unidade. Tudo bem? Eu não escrevi os números para não ficar muito poluída a figura que vai formar no final. Então, essa primeira risquinha é o 1, 2, 3, 4. Então, para frente é o positivo, né? E para trás é o negativo, pensando no x. E no y, para cima é o positivo e para baixo é o negativo. Para cima e para baixo da onde? Do encontro das retas, que é a nossa origem, lembra? Então, o ponto A23, ele tem o x igualado a 2. Então, eu já até coloquei um tracejado aqui. Ó. Ele está em cima dessa reta, que a projeção tem que estar em cima do 2. Certo? Eu já coloquei só para cima porque eu estou vendo que o y dele é 3. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no 3, ó, 1, 2, 3, e faço a intersecção então, dessas duas retas, formando o meu ponto A. Tudo bem? O ponto B, olha lá, o x é 0. Significa que se eu projetar ele em cima do eixo, vai dar em cima da origem do x. Significa que ele não está nem para frente nem para trás. Certo? Então, esse ponto aqui, ó, que tem o x igual a 0, ele está em cima do eixo y, que a projeção no x tem que dar 0. E o y dele vale 4. Ele está aqui, ó, ponto B. Ele está 4 no y, e se eu projetar no x, dá no 0, dá na origem. O ponto C, menos 3, 3. Então, o x é menos 3, então vem 3 para trás, ó, e o y é 3 positivo. Vem para cá, intersecção, tem o meu ponto C localizado. Tudo bem? O ponto D, menos 4, 0. Então, o x é menos 4 e o y é 0. Ó. O y sendo 0, significa que a projeção no eixo y dá na origem. Então, com certeza, esse ponto está em cima do eixo x. Tudo bem? Em que x? No menos 4. Ele está aqui 4 para trás da origem. Certo? Então, o x está 4 para trás e eu projeto no y, dá na origem. O ponto E, menos 2, menos 3. Então, o x valendo menos 2, aqui, né? E o y valendo menos 3, está aqui. Intersecção forma o meu ponto E. O ponto F, 0, menos 3. Então, o x é 0 e o y menos 3. Então, vai dar aqui. O G é 3 menos 1. Então, o x é 3. 1, 2, 3. Menos 1. Vai vir aqui o G. E o H é o 4, 0. Então, o x valendo 4 e o y valendo 0. Então, fica nessa posição. Certo? Ficou um pouco repetitivo, mas é que eu quis colocar um ponto em cada localização importante. Daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho disso aqui. Então, do mesmo jeito que eu consigo agora, para cada par de pontos, localizar ele no plano, agora eu quero fazer o contrário. Eu vou pegar pontos do plano e quero que você dê a localização dele, certo? Quero que você dê as coordenadas desse ponto. Aqui eu coloquei, se não me engano, 9 pontos. Também são bastantes, mas é porque
a gente tem que entender muito bem como é que localiza esses pontos para poder dar prosseguimento no assunto. Certo? Eu vou colocar essas coordenadas em ordem alfabética aqui, tá? Acho que a menor letra das que estão aqui é o K. Então, o ponto K, qual é a coordenada? Vai tentando responder junto comigo, antes de eu falar. Certo? Ponto K, ó, o X dele, se eu projeto aqui no eixo X, ele está no 3. Né? Vamos supor que cada quadradinho desse aqui tem medida 1. Tudo bem? Então, ele está no 3 e no Y ele está 3 para cima. Então, ele é o ponto 3, 3. Olha lá. Ó. Lembre-se sempre que nesse par ordenado aqui, o primeiro número que aparece é sempre o X e o segundo é sempre o Y. Tudo bem? É importante essa ordenação. O L. O L, ó, o X é 0. Se eu projetar ele no eixo X, ele está em cima da origem. Mas o Y, ele está 5 para cima. Então, ele é 0, 5. Tudo bem? O M, se eu projeto aqui no eixo X, ou aqui para baixo, ó, ele está 5 unidades para trás, né? 1, 2, 3, 4, 5 para trás. E 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Então, o X é menos 5 e o Y é 5. Então, fica assim as coordenadas dele. O N é menos 2, né? O X. E o Y, 0. Já que ele não está nem para cima nem para baixo, então o Y é 0. O P. O ponto P, o X, se eu projeto lá, ó, ele fica 3 para trás da origem. E o Y, 3 para baixo da origem também. Então, ele é menos 3 no X e menos 3 no Y. Ah, eu coloquei o O, eu pulei o O. É M, N, O, depois vem o P, né? O ponto O é a origem do plano cartesiano, então ele é sempre o 0, 0. Certo? Sempre a origem é o 0, 0. E agora sim o P, menos 3, 3. O Q? Com relação ao X, não está nem para frente nem para trás da origem, então ele é 0 no X. E o Y, ele está 5 para baixo. Então, 0 menos 5. O R, 3 menos 2, certo? 3 para frente e 2 para baixo. E o S, 5, 0. Tudo bem, gente? Foi bastante, mas agora a gente dá prosseguimento ao assunto. Eu quis mostrar esses dois exemplos para a gente ver que, de novo, cada ponto no plano tem uma coordenada. E no anterior, o que a gente viu? Cada coordenada tem um ponto no plano. É sempre biunívoco essa ligação. Agora, repare o seguinte. Se eu pegar um plano cartesiano qualquer, na hora que eu ponho os dois eixos ali, ó, o x e o y, ele divide o plano em 4 partes, concordam? São 4 partes que cada uma delas tem um nome. A gente chama de quadrante. Certo? Não é difícil guardar, né? 4 partes, quadrante. E a gente sempre numera da seguinte maneira. O primeiro quadrante é esse aqui, ó. Esse é o primeiro quadrante. É onde o x é positivo e o y é positivo também. Então, qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante, o x é maior que 0 e o y é maior que 0 também. E aí a gente vai numerando a partir do primeiro no sentido anti-horário. Então, o segundo quadrante é esse aqui, ó. Esse é o nosso segundo quadrante. Qualquer ponto que estiver no segundo quadrante, qual que é a característica dele? O x está para trás, né? O x é negativo, mas está para cima. Então, o y é positivo. X negativo e y positivo. Tudo bem? Depois, seguindo no sentido anti-horário, o terceiro quadrante é esse aqui, onde tanto o x quanto o y são negativos, certo? Ele está para trás e para baixo. E o quarto quadrante é essa última parte aqui, onde o x é positivo e o y é negativo, certo? Aí você pode perguntar, bom, eu estou vendo que só está maior, maior, menor, e o igual? E em cima do eixo? Por exemplo, um ponto que está aqui em cima do eixo x, aqui, ó, bem onde está o... Vocês conseguem ver o mouse, né? Bem nessa pontinha do mouse. Ele é o quê? Primeiro quadrante ou quarto quadrante? Bom, nesse lugar aqui, ele não é nem primeiro nem quarto. Porque olha só a definição que a gente colocou. Primeiro quadrante, o x tem que ser mais que 0. Aliás, e o y também tem que ser mais que 0. E aqui no quarto quadrante, o y tem que ser menos que 0. O igual não está incluído. Certo? Então, pontos que estão sobre os eixos, a gente não costuma falar de quadrantes para eles. Tudo bem?
Bom, aí só analisando aqui, ó, isso aqui são todos os pontos daqueles dois primeiros exemplos nossos, certo? Que a gente localizou, depois que a gente viu, coloquei tudo numa figura, todos os dois exemplos, todos os pontos numa figura só. E agora, observando isso aqui, qual que está no primeiro quadrante? O primeiro quadrante era esse aqui, né? É o ponto A e o ponto K. No segundo quadrante, é o ponto M e o ponto C. No terceiro, é o P e o E. E no quarto, o G e o R. Os outros que estão no eixo, a gente não considera como estando em um quadrante. Tudo bem? Agora, repare o seguinte. Para analisar em que quadrante está, foi bem fácil ver pela figura. Certo? A gente tem o plano com os pontinhos colocados. Mas mesmo que você não tivesse isso, você conseguiria reconhecer em que quadrante eles estão. Bastando observar se o x era positivo ou negativo, né? Lembrando, primeiro quadrante são pontos em que o x e o y são positivos. Então, se você vê aqui um ponto que é positivo tanto no x quanto no y, você já sabe que é primeiro quadrante, mesmo sem ter a figura. Se você vê, por exemplo, x negativo e y negativo de um ponto, você já sabe que ele está no terceiro quadrante, mesmo sem ter a figura. Então, você consegue fazer essas análises também se não tivesse tudo prontinho, igual eu coloquei aqui. Tudo bem? E agora, para a gente finalizar essa aula de plano cartesiano, eu vou falar sobre algumas observações. A primeira delas observe o seguinte, ó. Vou até ler com vocês. Se um ponto pertence ao eixo x, até representei aqui, ó, ponto em cima do eixo x, o que a gente pode afirmar sobre ele? Que a sua ordenada é zero. Né? Qualquer ponto que está em cima do eixo x, ó, na hora que eu projeto aqui no y, ele dá na origem. Ou seja, o y é zero. Então, qualquer ponto do eixo x ele tem essa carinha aqui, ó, A0. Então, o y você já sabe que é zero, e aí o x pode ser qualquer coisa. Por que eu estou fazendo essas observações aqui? Porque vai ter muito exercício que fala assim, ó, um ponto está sobre o eixo das abscissas, e aí continua. Então você já sabe, opa, se esse ponto está no eixo das abscissas, eu já sei que o y é zero. Tudo bem? Isso normalmente é uma informação valiosa para resolver os exercícios. Depois, e agora, se o ponto estiver em cima do eixo das ordenadas? Se ele estiver em cima do eixo das ordenadas, ou seja, em cima do eixo y, significa que o x dele é zero. Então significa que a primeira coordenada é zero e a segunda aí pode ser qualquer coisa. Ele teria esse formato aqui, ó, 0b. Sendo que o b é qualquer número real. Tudo bem? Então, x é zero e o y é um número que pode ser positivo, negativo, não importa, mas ele tem que estar em cima ali do eixo y, então o x é zero. E a gente pode representar ele assim. Tudo bem, gente? Isso aqui vai ser muito importante em alguns exercícios que a gente vai fazer, inclusive. Em outra aula. Depois, se um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então vai ter exercício que vai estar lá, ó, um ponto está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. O que você pode tirar disso? Primeiro, o que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Né? Você tem que saber o que é isso. Bissetriz dos quadrantes ímpares é essa reta aqui, ó. Porque quadrantes ímpares são os quadrantes 1 e 3. Certo? Então é esse quadrante e esse quadrante aqui. E por que bissetriz? Ele é uma reta que corta esses dois quadrantes com ângulos iguais, né? Lembra que eu falei que os eixos eles são perpendiculares, formam 90 graus? Então significa que entre o eixo e a bissetriz aqui e o eixo x tem 45. E mesma coisa, entre o eixo y e a bissetriz também tem 45. Ele dividiu em dois ângulos iguais, né? Isso que a gente chama de bissetriz. Isso tanto no primeiro quadrante quanto no terceiro. Tudo bem? Agora, se um ponto está aqui em cima, tem um ponto aqui em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, o que a gente pode afirmar? O que você chutaria, assim, pela lógica? Se você disse que um ponto aqui em cima, provavelmente a coordenada x vai ser igual à coordenada y, você acertou. Certo? Ele é um ponto que tem essa característica, ó. Ele sempre vai ter c, c. Tanto o x quanto o y são iguais entre si. Então, se o x vale c, o y vai valer c também. Tudo bem? Isso tanto faz se positivo ou negativo. Mesmo que fosse aqui embaixo, por exemplo, menos 3 é um ponto que está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Menos 1, 3, 5, 5. São todos pontos que estão aqui em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. E na bissetriz dos quadrantes pares, que seria essa bissetriz aqui, né?
dos quadrantes 2 e 4. Nesse caso, se você tem um ponto aqui em cima, seguindo a mesma lógica, você pode falar, bom, essa distância aqui, ó, até o eixo y, parece ser igual à distância até o eixo x. Certo? Só que a diferença é que, olha só, na hora que eu projeto no x, ele fica negativo aqui. E na hora que eu projeto no y, ele dá positivo. Então as distâncias seriam iguais, mas enquanto que um é positivo, o outro é negativo. Certo? Então, qualquer ponto que está na bissetriz dos quadrantes pares tem essa cara, ó. D menos D. Ou seja, se o x vale D, o y tem que valer menos D, o oposto disso aí. Certo? Mesma coisa aconteceria aqui no quarto quadrante. Ó. Só que aqui o x seria positivo e o y seria negativo. Mas eles seriam iguais em módulo, se a gente for pensar assim. Tudo bem? Aí você pode falar, nossa, mas você colocou aqui o D como sendo positivo, o x. Mas é que o D é um número qualquer. Se considerar que o D é negativo, então o x aqui seria negativo e o y seria o oposto do negativo, que dá o positivo, né? Bom, gente, com isso a gente encerra a nossa... Aliás, encerra não. Agora eu lembrei, tem uns exemplos ainda. Só para a gente colocar aqui, ó, antes de encerrar. Eu peguei aqueles mesmos pontos dos nossos dois primeiros exemplos e aí eu quero que você me diga quais estão na bissetriz dos quadrantes ímpares e quais estão na bissetriz dos quadrantes pares. Nesse caso, na minha opinião pelo menos, seria mais fácil você visse as coordenadas dele. Então você vê dois pontos que as coordenadas x e y são iguais, pronto, bissetriz dos quadrantes ímpares. Certo? Mas aqui eu preferi colocar a figura. A bissetriz dos quadrantes ímpares seria essa aqui, ó. Certo? Divide com 45 graus, né, os dois eixos ali. E eu vejo que o que está em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares é o ponto K, o O e o P. Esses três pontos fazem parte da bissetriz dos quadrantes ímpares e as coordenadas deles são iguais. E na bissetriz dos quadrantes pares, que seria essa bissetriz aqui? Bom, nesse caso eu vejo que tem o M, o C e o O. Aqui no quarto quadrante não teve nenhum, ó. Mas o M, o C e o O estão ali. Então a origem faz parte dos dois, inclusive, né? Tanto da bissetriz dos quadrantes pares quanto da bissetriz dos quadrantes ímpares. Tudo bem, agora sim a gente encerrou essa aula e espero que tenha sido claro para vocês, que tenha ajudado nesses primeiros tópicos. Beleza? Então, até mais. Tchau para vocês.